Então, boa noite, 18/5. Nós vamos continuar com microbiologia. Hoje a gente vai falar de vírus, né? De toda forma de vírus. E aí a matéria de semana que vem, que seria vacinas, eu vou tentar dar uma adiantada hoje, porque semana que vem a gente começa com as nossas práticas lá na faculdade. E aí, olhando no nosso calendário, dia 25 é prática, vou colocar aqui, 25/5, aula prática. Dia 27, vou pôr dia 28 para vocês. Do 5, última data para postar as atividades. Então, todas as atividades vão fechar aqui, ó, dia 28, ok? Todas elas vão fechar dia 28. Dia 1º do 5, do 6, aula prática. No matutino, vai ser correção dos exercícios e revisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a filmagem para vocês, ok? Certo? Ou a gente pega uma prática dessa para fazer a correção lá. Mas vocês vão perder prática para fazer a correção dos exercícios? O que vocês acham? Opinião de vocês. Por mim, pode colocar a gravação. Também acho que é melhor não perder a prática. Então, dia 1/6, aula prática na faculdade, eu coloco as correções dos exercícios, certo? Dia 7, não, dia 8 de junho, prova. Pelo que eu entendi, não tem prática na semana de prova. Eu vou estar online para ajudar vocês em relação às provas, ok? 1/6, 9/6. Dia 25 do 5, vista de prova, confirmar se terá prática. Eu não sei. Aí nós teremos aula dia 1, 8 e 15. 1, 8 e 15 de julho. Práticas. Essas são certas porque a gente já vai ter passado a prova, já vai estar tudo bonitinho. Então, eu só vou confirmar essa do dia 25, que eu acho que tem prática, e eu vejo se eu consigo colocar a gravação da vista de prova, que aí a gente aproveita mais uma aula prática. Combinado? Vou tirar uma fotinha aqui no nosso grupo para micro. Gente, alguma de vocês não pode assistir prática? Todas vão poder participar? As 12 que estão aqui? Me dê um ok, por favor. Sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltando. Alice, Daiane. Josi, você? Amanda. 8. Josi, cadê você? Carita, cadê você? Vocês só estão aí de alma? Alessandra, Dara.
Alessandra, Dara e a Josi. Tá aí. Dara tá ali. Ah, Alessandra, só porque eu queria saber se você estava aí, Alessandra. Só para ver se vocês só estão de alma, né? Então, assim, a gente confirma esse do dia de vista de prova. Dia da prova é certeza que não tem a prática, porque vocês têm que ter a semana para a prova, né? Então, a gravação da vista de prova, a gente já tem aula semana que vem, na outra, beleza, antes da prova, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Hoje é a nossa última aula, então, antes da prova, última aula presencial online. Bora. Tá gravando, gente? Alguém abre aí o áudio e me conta? Tá, sim. Tá? Então, vamos lá. A princípio, né, nós vamos falar sobre o vírus. Então, os vírus, eles vão se diferenciar dos outros seres, a gente já viu isso lá no início da matéria, onde nós falamos que os vírus são acelulares. O que significa os vírus serem acelulares? São aqueles vírus que não possuem célula. Por isso, ele não tem organização celular, eles não têm metabolismo próprio, eles não são capazes de se reproduzir sem que eles estejam dentro de uma célula que seja hospedeira. Então, os vírus, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. A gente já viu isso, a gente só está revisando, né? Então, nós vamos ver aqui na estrutura do vírus que ele vai ter aqui dentro um material genético, que pode ser ou um RNA ou um DNA, tanto faz, dentro do núcleo. Então, esse material genético está aqui dentro. Ele vai ter uma proteína que fica aqui nessas coroas, que é o envelope dele, e ele vai ter a membrana plasmática. Em resumo, então, os vírus são acelulares, intercelulares obrigatórios, porque ele tem que estar lá dentro, não fazem síntese de proteínas e nem respiram sozinhos. Seu material genético pode ser tanto o RNA quanto o DNA. Possui apenas informações para produzir o RNA, então, independente se eu tenho DNA ou RNA, ele vai trabalhar na síntese de um RNA mensageiro. E o corpo é composto por uma carapaça chamada capsídeo, que ele vai estar aí no interior da célula e vai ajudar com que esse DNA ou que esse RNA passe para a célula hospedeira e comece a se multiplicar. Importante a gente saber que todos os vírus, já que eles são acelulares e eles não têm um metabolismo próprio, eles vão precisar obter energia do ser que ele estiver parasitando. Então, o vírus, ele não tem gasto de energia porque ele não tem metabolismo. Todos os vírus têm esse caprídeo, esse capsídeo, porém, nem todos têm um envelope, que a gente vai ver sobre vírus envelopado e não envelopado. Existe uma grande variabilidade genética entre os vírus, porque ele começa a sofrer mutações ou ele sofre recombinações. Quando vocês escutam assim, apareceu uma nova cepa da COVID, significa que esse vírus sofreu ou uma mutação ou ele recombinou com outra célula, com outra cepa, e aí ele formou uma nova área de inoculação, ou que ele tenha uma nova área para essa mutação ocorrer e eu tenho ali um novo vírus, na verdade, um vírus que vai ter outras funções, ou ele vai ser mais virulento, ou ele vai ser muito mais letal. Então, a gente vai ter vários. A classificação, quando eu falo sobre vírus,
de acordo com a classificação biológica, lembra lá no ensino médio, quando vocês tiveram a aulinha de classificação, vocês aprenderam que Linneu era o pai da genética e ele fez lá o reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Linneu, lá atrás, ele falou que todos os nomes de espécies, eles devem vir binomial. O que é nome binomial? Significa que eu preciso de ter 2 nomes para falar de uma espécie. No vírus, a gente vai ver que é muito utilizado siglas. Então, por exemplo, a família sempre vem com viride no final. Aqui, ó, família da herpes. Herpiviridae. Família de gênero. O gênero após a família aqui, simplex vírus. Nome da espécie, HHV. Então, a gente vai ver sempre, tá? Nos vírus, o nome dele vai vir aí um vírus na frente. Simplex vírus, HHV. Um exemplo. Nós vamos sempre ter vírus aqui no nome, para ajudar. As famílias, elas vão ser definidas de acordo com o tipo do material genético que tem. Se ele é RNA, se ele é DNA. Então, conceito de espécie segundo o vírus, a gente vai ver que é uma espécie que compreende um grupo de vírus com o mesmo material genético. Então, existem alguns ciclos que a gente vai observar nos vírus. Gente, tá muito rápido ou tá indo? Como é que tá? Um pouquinho. Beleza? Professora, vai só um pouquinho devagar. Ale, eu percebi porque a boca secou. Vocês me freiam, tá? Se tiver muito rápido. Alguma dúvida do que eu falei até agora? Eu vou abrir aqui um desenho para ficar mais fácil para vocês aprenderem. Então, olha só. O vírus, ele vai entrar em uma célula. A minha célula está muito feia, gente. Espera aí. Ele vai entrar aqui, é uma bactéria. E aqui é uma célula. O material genético da bactéria, ele vai estar espalhado por toda a bactéria. E aqui, na célula animal, eu vou ter um núcleo, e dentro desse núcleo eu vou ter o DNA bonitinho ali dentro do núcleo. O núcleo é envolto por uma carioteca, que é a membrana nuclear. Quando o vírus chega, por exemplo, eu tenho vírus que ele vai escolher em que célula que ele quer entrar. Ele pode escolher na bacteriana, como ele pode escolher aqui na animal. Qual que vocês acham que ele vai escolher? O vírus chegou no corpo. Ele vai escolher animal ou ele vai escolher a bacteriana? Eu acho que é bacteriana. A bacteriana. Sabe por quê? Thalita, Daiane e outras meninas. Ele, olha só, pensa bem. Essa aqui eu tenho DNA espalhado ou RNA espalhado em toda ela. Se eu tirar esse pedacinho, tem. Se eu tirar esse pedacinho, tem. Essa daqui, ela tem que sofrer mitose. Vocês já viram lá em biologia celular, ou estão vendo com o Juan. E meiose. Ela vai ter que sofrer a mitose e a meiose para que ocorra as divisões. Então, até ela passar pela intérfase, pela mitose, pela meiose, ela vai demorar um pouco, até 24 horas, dependendo do processo, até 72 horas. Então, ela vai demorar um pouquinho aí
para sofrer esses processos de mitose e meiose. Já para a célula bacteriana, como ela se multiplica muito rápido, o vírus normalmente ele pode ser um bacteriófago. O que o vírus faz? Ele vem aqui, ó. Chega aqui na célula bacteriana. O material genético dele está aqui. Ele vem e injeta o material genético dele na célula. O material genético do vírus vem e vai acoplar com o material genético da célula e eles começam a se multiplicar. E aí vai ficando tão pesada essa célula que vai chegar uma hora e vai ocorrer a lise da célula. O que é lise? É a ruptura. E aí nós vamos ter todos os vírusinhos saindo, tanto para essas células quanto para outras células. E ele vai pegar tudo que ele puder aí no nosso organismo. Então, ele vai poder acontecer isso aqui quando ele for um bacteriófago. Normalmente, eles vão escolher a bactéria, mas uma vez que estourou aqui, ele vem e escolhe a célula animal também. Nós temos um medicamento que é chamado de AZT, ou coquetel de medicamentos. Vocês já escutaram esse nome? Sim? O AZT, ele é utilizado para as pessoas que são soropositivas, onde elas tomam todos os meses vários medicamentos, todos os dias, vários medicamentos juntos. Por isso é chamado coquetel, porque um coquetel de frutas, às vezes, tem 3, 4 frutas juntas, né? Então, quando se toma um coquetel, ele tem lá vários antibióticos que matam células bacterianas. Mas eles também têm algumas que fazem com que essa célula bacteriana aqui, ó, antes dela estourar, que ela fique bem rígida. E aí ela não consiga estourar, para que esse vírus fique somente ali dentro e não saia para células boas. Então, o coquetel, ou ele mata a bactéria, ou ele chega aqui e mata, ou ele vai fazer com que essa parede fique muito rígida e que ele fica ali dentro e ele consiga não sair para células boas do organismo. Então, quando nós temos dessa forma aqui a nossa bactéria, nós vamos ver aí que o coquetel ele vai ajudar a pessoa que é soropositiva a viver bem. Porque, olha só, pensa bem, se essa pessoa que é soropositiva, ela consegue, né? Essa pessoa, ela consegue viver bem, viver em sociedade, sem que ela esteja doente, sem que ela esteja decaída, com a imunidade tão baixa, é porque ela está tomando coquetel. Agora, vocês pensam, né? Imagina, olha só. Você imagina, um dia o governo pega e não dá o coquetel. O que vai acontecer? Ele vai começar a diminuir a proteção. 2 dias, 3 dias, acabou a proteção do coquetel. A célula vai romper e vai começar aqui a ter todas as influências com todas as células boas do organismo. Então, assim, o coquetel é muito importante, mas o governo tem que continuar dando. Porque se aquela pessoa ficar muitos dias sem, a proteção vai diminuir e aí vai contaminar as células boas. Agora sim, vocês já viram casos de outras pessoas que não são soropositivos tomar o coquetel? Vamos lá, vocês da área da saúde. Josi, você trabalha num laboratório, não é? Você que fez meu exame de Covid, não foi? Não, achei que tinha sido você. Oi, Elaine, não foi não, é porque tem 2 Josi lá.
Ah, não, e tava de máscara, de tudo, eu olhei, ainda brinquei com ela, achando que era você. Ai, meu Nós somos Deus. diferentes, mas tem outra Josiane lá também. Foi ela que fez. Menina, de touca, de óculos e de máscara, eu vejo só o olhinho, tá tudo igual, Ah, não. né? Menina. Então, olha só, vamos dar o exemplo da Josi. A Josi está lá e vai fazer um exame em alguém. De repente, ela perfura o dedo com a agulha contaminada e a pessoa tem suspeita de ser soro positivo. O que você tem que fazer, Josi? Neste caso? Então, primeiro caso, a gente comunica o supervisor da gente, né? Ele encaminha a gente para o municipal. A gente assina um monte de papel lá. Assim, eu nunca assinei, né? Nunca precisei por autógrafo, graças a Deus. Mas já vi muita gente que assina um monte de papel, burocracia, vai para o municipal, faz os exames, já começa a tomar a medicação, que por si só é bem agressiva, né? Muitos colegas ficam com o olho bastante amarelado muitos dias, é bem rígida o Por que processo. que o olho fica muito amarelado? Sabe quando a gente toma muito medicamento e o fígado ele fica, ele precisa de trabalhar mais. Então o coquetel ele tem vários antibióticos, isso, Thalita. Ele tem vários antibióticos, ele tem vários anti-inflamatórios juntos. Então a pessoa ela fica mais debilitada. Tem alguns que ficam uma semana sem trabalhar quando inicia a tomar o coquetel, que são os profissionais da saúde. Teve casos já que vocês não devem saber, pacientes que vomitaram, por exemplo, sangue, e ao vomitar espirrou no globo ocular, no olho do médico que estava sem a viseira, né? Porque antigamente não usava, hoje que está usando. Já teve casos de paciente cuspir e a saliva dele pegar no olho ou nas narinas de um enfermeiro, paciente que tem problema neurológico. E aí, assim, é muito, gente. Tem um episódio do House que eu gosto muito, que eu já assisti todas as temporadas, tipo Grey's Anatomy, sabe? Tem um episódio dele que a médica estava ferindo a temperatura e ela abaixa para olhar e ela faz assim no olho do paciente e ele enroga a língua na garrafa, isso aqui, ela cospe sangue no rosto da médica todinha, né, vomitando. E a paciente era soro positivo, né? E aí a médica teve que assinar os protocolos e começar a fazer o tratamento. Lembrando que o vírus da AIDS, ele pode ficar incubado em torno de 10 anos, você imagina. Só que já entra com o coquetel, que a gente fala preventivo, para tentar não deixar com que o vírus consiga adentrar o corpo e se espalhar, né? A maior parte das vezes isso não vai acontecer da pessoa se contaminar. Mas tem casos que sim, que o médico se contaminou por contato com o paciente. Uma outra forma que se toma o AZT. A menina foi estuprada por um cara, não sabe quem é, não viu a cara, mesmo assim, mesmo se tivesse visto a cara, a menina foi estuprada, ela é levada para o IML, é feito o exame de corpo de delito, e a partir desse momento ela é encaminhada para o municipal aqui em Anápolis, né, se for aqui, para esses protocolos, assim como profissional da saúde, e ela já toma a primeira dose do coquetel e ela vai ter que tomar por vários dias para evitar que aquele sêmen que a pessoa possa ter contaminado aí com a AIDS possa passar para ela. Vocês já viram falar desse? Da pessoa que é agredida sexualmente, né? Então, ainda tem essa chance dela iniciar o tratamento precoce para que não ocorra o contágio. Tem casos que ocorre? Sim, que a pessoa descobre 15 anos depois. Mas, normalmente,
esse AZT preventivo, ele resolve, tá? Só não pode demorar. Tipo, a menina foi estuprada hoje, ela vai daqui 2 dias. Não pode, tem que ser preventivo, tem que ser urgente. Tá certo? Dúvidas sobre isso? Não? Podemos seguir? Então, nós teremos aqui aquele ciclo que eu fiz para vocês. Ó, o desenho. É porque eu desenho muito bem, vocês sabem, né? Veio aqui a bactéria, o vírus, bonitinho, com a sua cápsula, seu cromossomo aqui dentro, seu DNA. Ele injeta, ele encosta aqui na bactéria, que é o cromossomo da bactéria, o material genético dela. Ele injeta o material genético dele aqui, que é o vermelhinho, ó. Começa a replicar o DNA dela dentro da bactéria, do vírus. E aí eles vão começar a encapsular aqui até o momento que a célula não suporta e ocorre a lise. Então, rompeu e esse vírus começa a infectar tudo de novo. Então, por isso, é chamado de ciclo lítico. Por que chamado de ciclo lítico? Porque ele entra na célula, ele rompe a célula, ele mata a célula e volta para cá para romper outra célula nova. Então, esse ciclo aqui provoca a morte da célula hospedeira, mas o vírus consegue infectar aí várias outras células boas. Existe um outro tipo de ciclo, né? Só para mostrar aqui o desenho. Era um vídeo. O vídeo não quis rodar. Aqui é um videozinho que quando ele injeta o material genético, pega aqui o cromossomo, depois vocês olham se na casa de vocês ele vai rodar. Então, chama ciclo lítico, esse que eu ensinei para vocês. Existe um outro ciclo que chama lisogênico. Esse ciclo aqui, o vírus vai fixar na bactéria, bonitinho, destrói parte da parede celular, deposita o material genético dele, o vermelhinho aqui, ó. Certo? O DNA do vírus passa a fazer parte do material genético da bactéria sem que a bactéria perceba. A bactéria começa a se duplicar, duplicando assim o vírus junto com ela. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa tela. Então, ele começa aqui a se multiplicar e toda vez que ela multiplica, ela leva o vírus junto, ela não mata a célula. Simplesmente, ela fica lá dentro, despercebido, e cada vez que a bactéria se duplica, o vírus duplica junto. Ó, chama ciclo lisogênio. Então, o ciclo lítico, a bactéria morre e o vírus sai, porque o que ela vai fazer? Ela destrói a célula que ela está, ela se duplica muito lá dentro e vai ocorrer a lise, vai estourar e ela volta para fora. Já o lisogênico, ela injeta o material genético passa a fazer parte do material genético da célula bacteriana, e toda vez que ela se duplicar, ela duplica também o vírus, certo? Então, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Então, quando a gente observa um bacteriófago, que é esse aqui, ele tem a cabecinha, dentro da cabeça tem o DNA, e ele tem a cauda. Normalmente, esse vírus, ele escolhe bactérias, por exemplo, intestinais, que a gente tem, como as bactérias que ajudam na formação do bolo fecal, entre outras que a gente vai encontrar no nosso organismo. Esse vírus, ele pode se reproduzir de algumas formas. Existem o retrovírus. O que é o retrovírus? É aquele que o material genético dele é o RNA e não DNA, certo? Eu tenho aqueles vírus que são pelo DNA e eu tenho os vírus que eles são RNA. Lembra que RNA é o ácido desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico. O que é DNA? Ácido desoxirribonucleico. Isso aqui, o RNA, ele é o material genético de vários vírus.
Então, a gripe, o influenza, o H1N1, entre o HIV, entre outros, eles são tudo retrovírus. Retrovírus são vírus que vão possuir, então, material genético que é o RNA. Só que ele tem uma enzima nele que é chamada transcriptase reversa. O que é isso? Ela é capaz de chegar aqui, pegar o DNA do vírus e transformar ele em DNA viral. Então, a transcriptase reversa pega o RNA viral e transforma ele em DNA viral. O retrovírus, eles não são vírus que possuem apenas RNA, porque essa enzima da transcriptase reversa transforma ele em DNA viral. Essa reprodução do retrovírus, a gente observa ela de várias formas. O vírus chegou, ele entra na célula, é passada aqui a mudança, ele ocorre aqui, a transcriptase reversa vai atuar e transformar ele de RNA viral para DNA viral, vai incorporar o DNA da célula, forma proteínas novas, que são proteínas virais, e essa formação do vírus vai infectar essas células e outras células. Então, a gente vai ter aí o retrovírus, que quando ele entrou na célula, ele vai transformar o RNA viral em DNA viral. Se eu perguntar na prova a função da transcriptase reversa, vocês vão me explicar que a função dessa enzima, é transformar, é mudar o RNA viral para o DNA viral. Então, vocês têm que explicar isso para mim. Essa reprodução dos retrovírus é muito importante a gente verificar. Por quê? Porque o vírus, ele vai orientar a produção do RNA. Então, é ele que vai falar, RNA, multiplica aí que eu preciso de você. Só que quem comanda isso, a multiplicação, a produção do RNA, também comanda a produção da proteína. E aí, essas proteínas que estão aqui vão ajudar a formar o RNA viral e a sintetizar o DNA viral quando ela aparecer dentro da célula. Então, a gente precisa sempre de olhar, o RNA viral, em função da enzima da transcriptase reversa, ela vai virar DNA viral, ok? Então, eu tenho um vírus normal e eu tenho um retrovírus, que é aquele que o RNA vira DNA. Tem vários estágios que vão acontecer, né, aí na célula. Então, vamos ver algumas principais doenças que elas são ocasionadas aí pelo RNA. Nós vamos ver aqui na AIDS, no HIV, né, a transcriptase reversa atuando, transformando o RNA viral em DNA viral. Dentro aí da parte que a gente fala sobre a AIDS, lembra que ela é considerada síndrome da imunodeficiência adquirida, porque ninguém nasce com AIDS, o contato do sangue é na hora do parto, da mãe para o filho. Normalmente, a pessoa não morre de AIDS, ela morre por doenças oportunistas, que é uma pneumonia, é um machucado no pé. Como ela não tem anticorpos, que a imunidade diminuiu, ela vai poder ter complicações com outras doenças. A queda dessa imunidade vai ocorrer porque os linfócitos T, que são anticorpos, eles vão reduzir de uma vez. E aí, em vez dele aumentar, né, ele não consegue combater os vírus. Então, agrava muitas doenças. No momento da incubação, esse vírus, ele vai sofrer aí a lise e ir para várias células boas. Normalmente, a AIDS, ela tem uma incubação aí em torno de 10 anos. Então, pode estar com um soro positivo e a pessoa não saber. A gente já falou lá nas ISTs
que a AIDS ela é passada por contato sexual, né? Por transfusão de sangue, por materiais não esterilizados, entre outras. Muitas doenças elas vão aparecer junto com a AIDS. Uma delas é a herpes, a tuberculose, o câncer, a pneumonia, a meningite, a infecção. Tudo isso porque a AIDS é a síndrome da imunodeficiência. Professora, por que que eu falo? Eita, eu diminui bom, hein? Por que que eu falo que a AIDS, né, ela é uma síndrome da imunodeficiência adquirida? Vamos lá. AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. De trás para frente, ela seria chamada AIDS. Olhando desse jeito, ela é chamada de SIDA também, em alguns livros. AIDS porque ela é uma síndrome da imunodeficiência, mas que você adquire só quando você nasce, você não nasce com ela. Mas existe o HIV. Quem sabe o que significa HIV? Hein? O que é o HIV? Ninguém sabe? Conversa comigo. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Então, aquelas doenças que provocam a imunodeficiência humana são consideradas HIV. Então, por exemplo, a herpes, que diminui todo o sistema imunológico, por alguns autores, elas são consideradas HIV, um vírus que diminui a imunidade humana. Então, presta atenção no que eu vou falar e vocês me falam se vocês entenderam. Eu coloco na prova. Toda AIDS é um HIV, mas nem todo HIV é uma AIDS. Como vocês explicam para mim na prova essa frase? Quem sabe me falar? Toda AIDS é um HIV, mas nem todo HIV é uma AIDS. Está aí no chat. Pergunta de prova. Bora. Alice, fala para mim. AIDS é a doença. HIV é o vírus. Mas qual é a explicação de toda AIDS é um HIV, mas nem todo HIV é uma AIDS? Cri, cri, cri. Pensa aí. Elaine, eu não sei Oi. explicar assim com as palavras certas, né? Uhum. Mas, por exemplo, a pessoa pode ser portadora do HIV, mas ele não desenvolve a AIDS, tá certo? Certinho. Por quê? A AIDS é uma doença que você adquiriu e o vírus dela, ele diminui a imunidade, então é um HIV. Ela pode ter o vírus, mas não ter em si a AIDS, tá? A pessoa pode não desenvolver, mas pode ser que ela tenha uma outra doença ocasionada por um vírus da imunodeficiência, como a herpes.
e a herpes ser considerado um HIV. Entendeu? Então, toda a AIDS é uma síndrome, é um vírus da imunodeficiência, mas nem todo vírus da imunodeficiência é AIDS. Todo mundo entendeu? Se eu perguntar na prova, você sabe me explicar? Coloca aí para mim no chat. Se eu colocar na prova, vocês sabem me explicar. Não? É, né? Na hora que eu falo da prova, teve gente que até acordou. Vamos lá. Toda AIDS é um HIV. Porque a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ela vai ser uma síndrome da imunodeficiência ocasionada por um vírus chamado HIV. O que significa HIV? Vírus da imunodeficiência humana. Até aí, beleza? Sim ou não? Sim. Mas existem vários vírus da imunodeficiência humana, não só o de AIDS. Alguns autores consideram, por exemplo, doenças que diminuam a imunidade humana como HIV. Alguns até a herpes já foram colocadas como HIV. Então, presta atenção. Nem todo HIV é AIDS. Nem todo. Nem todo vírus da imunodeficiência humana é AIDS. Mas toda AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é um HIV. Deu para entender agora? Sim ou não? Tayane? Se não entendeu, eu explico de novo. Você sabe que eu não tenho isso, não. Beleza? Gente, eu ganhei um saquinho de balinha. Eu tô igual um menino novo. Tanto que eu tô gostando das minhas balinhas. Sabe que as meninas com as balinhas que você não quer dar para ninguém para não acabar rápido? Você come 2, 3 para não acabar? Tô igualzinho. Vou te contar. Vamos lá, vamos continuar. Se tiver rápido, vocês falam, professora, mais devagar. Eu diminui tanto aqui que o trem ficou pequeno. Ah, deu. Aí, mudamos de doença. Doença viral. Nós tivemos algumas mais citadas, como, por exemplo, a dengue, que também é por RNA. A dengue, ela é ocasionada a partir de um vírus chamado flavírus, certo? A dengue, ela é passada por um vetor. É um mosquito chamado Aedes aegypti, que esse mosquitinho, ele alimenta-se de sangue, chamado de hematófago. Normalmente, a fêmea dele, ela vai picar ali a pessoa, né? A fêmea contaminada, e vai passar por sua picada durante ela, por sua saliva, o vírus, né? O flavírus. Existem tipos de dengue. Existe a dengue clássica, que é aquela, normalmente, a primeira e a segunda vez que dá, com febre alta, dor de cabeça, manchas na pele, que tem gente que faz aquele exame de amarrar a fitinha, né? Para ver se mancha a pele, perda de apetite, sangramentos no nariz, na gengiva, mas muita dor na articulação, a pessoa normalmente não morre. Mas existe a dengue hemorrágica, que ela ocasiona hemorragia. Ela tem esses mesmos sintomas da clássica, mas vai apresentar aí uma queda na pressão arterial, e aí vai também aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, ocorre a hemorragia
e pode ser fatal. Tem alguns medicamentos que não podem ser adquiridos durante a dengue, e o necessário é que a pessoa se hidrate com soro, água e etc. Uma outra doença que a gente encontra aí, ocasionada pelo RNA, é a febre amarela. Também é o mesmo vírus aí que a gente viu, né, o flavírus, também passado pelo Aedes aegypti, só que ele tem um amigo. Existe um outro gênero de mosquito chamado Aemogus, ou Aemogus, que ele fica na parte mais silvestre, fica nas florestas. E é muito comum vê-los picar aí, né, o macaco. E o macaco, quando ele aparece morto, não quer dizer que ele vai passar para o homem. Já teve casos de população matando os macacos porque eles estavam aparecendo mortos. Na verdade, eles são um sinal que a doença está ali e que precisa de ser combatida. Normalmente, esses mosquitos aumentam para a cidade por causa do desmatamento, né? O homem, na verdade, não seria o hospedeiro, mas, né, esse hospedeiro, ele vai aumentando devido ao desmatamento. Sintomas da febre amarela é a febre, o calafrio, a dor de cabeça, os vômitos, as dores musculares, insuficiência hepática, renal, né? Várias hemorragias, redução aí dos batimentos cardíacos. Nós vamos ver aí a prevenção, né? Onde também é a mesma da dengue, sobre a água parada, o uso de repelentes, mas a febre amarela, nós temos aí a vacina, que ela é aplicada normalmente de 10 em 10 anos, onde vai evitar, né, ela vai prevenir que você tenha a febre amarela. Uma outra doença já mudou, que agora não é mais RNA, agora vai ser o DNA, que é a varíola, que ela foi erradicada no mundo aí na década de 1950, onde o vírus é o otopovírus, mas ela ocasiona febre, dores musculares, grandes feridas com cicatrizes muito grandes, bolhas cheias de pus, né? Onde hoje a gente já tem a vacinação. A transmissão é feita pela saliva e uso de vários objetos contaminados. Na década de 50, 40, após a guerra, foi verificado muita morte devido à varíola, certo? E aí, assim, foi uma doença que matou muito. Se vocês gostam de filme, é antigo, tem um filme que chama Entrevista com o Vampiro, com o Brad Pitt e o Tom Cruise. Os dois são vampiros, e é nessa época aqui da varíola. E eles salvam algumas pessoas para não morrerem com varíola e mostram um pouco sobre a doença, né, os vampirão, certo? A herpes a gente já falou muito, a herpes também é um DNA. A gente falou dele, do HHV2, né? Que era o vírus, que é o herpesviride. Lembrando que tem a herpes mais simples oral, que é o HHV1, e tem o HHV2, que é o genital. São aquelas bolhas doloridas, tanto ao redor da boca, genital ou em outros locais, transmitida também por contato sexual, mas por objetos contaminados, né? A diferença da herpes é que ela não tem cura, portanto, ela vai aparecer quando o sistema imunológico estiver baixo. Existem medicamentos para o tratamento dos sintomas, mas não para a cura. Aqui nós temos algumas outras doenças, como as hepatites, a catapora, a rubéola, a gripe, a poliomielite, que eu vou falar para vocês no outro slide. Deixa eu abrir o outro. Eu diminui tanto a página aqui, coitada. Deixa eu só colocar isso aqui para vocês.
na sala de vocês. Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Não? Podemos seguir? Beleza. Então, agora nós vamos com outro vírus, que eu vou fazer uma revisãozinha do que eu acabei de falar, com outros slides, mais bonitinho. Então, esses vírus, eles vão apresentar aí tanto DNA como RNA. Eles são aí parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos lembrar de uma coisa que eu ensinei lá atrás, que vocês vão precisar agora. Quem lembra quando eu falei de virulência do vírus? Vocês se lembram? Sim ou não? Vou mandar para vocês aqui uma foto do slide para ver se vocês lembram. Virulência do vírus, que eu falei do ebola. Eu falei além do ebola, eu falei de outras doenças, pedi para vocês copiarem um quadrinho no caderno de vocês. Eu parei o slide e pedi para todo mundo copiar no caderno. Que ia ser muito importante para agora. Mandei as fotinhas do slide aí para vocês. A virulência é o que determina quanto tempo o vírus consegue ficar ou ele consegue atuar aí nas pessoas. Então, a gente tem classes de risco. Eu tenho risco tipo 1, 2, 3 e 4, onde a gente vai ver que o risco 1 é aquele que é baixo risco para a pessoa que tem e baixo risco para a pessoa que se aproximar, para a população. O risco tipo 2, ele é moderado risco de vida, ele já tem risco para quem tem a doença, mas ele é baixo para quem se aproxima. Tem profilaxia para evitar, não chegar perto. O risco do tipo 3 é aquele elevado grau, né, de risco para quem tem, e ele vai ter aí um moderado para as outras pessoas. Alguns podem morrer, outras não. Nem sempre existe uma profilaxia, nem sempre existe um medicamento. E o risco do tipo 4 é elevado risco de morte para quem tem, para quem se aproxima, e atualmente não existe formas de tratamento e profilaxia. Então, a gente vai ver aí o ebola como sendo o risco do tipo 4, que normalmente nem dá tempo de se buscar uma vacina. A gente vai ver aí, né, o HIV entre a classe 3 e a classe 2, vai depender do risco de morte para a pessoa, mas ele é moderado se tiver a parte dos fluidos. E a gente vai ver aí outras bactérias mais fraquinhas, ok? Por que, então, que o coronavírus consegue ficar fora do corpo em uma sacola uma semana? Quem sabe? Em 3 dias, num plástico. Quem sabe me explicar? Já que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Como que é dar conta de ficar fora do corpo 1 dia, 2 dias? Dependendo do ambiente, ele consegue ficar 4 dias. Quem consegue me dizer? Porque a virulência dele é tipo 3. Quanto mais virulência tiver, mais tempo ele consegue ficar fora do organismo também. Então, ele vai conseguir aí ficar em outras estruturas, né? Para que ele consiga atuar aí.
no corrimão, na maçaneta, entre outras, tá certo? E aí, nós vamos ter essas viroses como uma das principais manifestações que a gente encontra. Tudo que chegava no hospital e o povo não sabia o que era, eles falavam que era virose. Lembrando que a AIDS, eu já falei que é um RNA, né? A gente já cansou de falar sobre os sintomas. Aqui é um coquetel, ó. Se compra assim. Sarampo a gente não falou ainda. Sarampo é causada pelo vírus também. Causa mancha no corpo inteiro. O contágio, normalmente, ele é a partir de secreção que sai do nariz, da garganta, dos olhos, né? Espirros, tosses. Então, ele vai ter um contato aí com o aparecimento dessas manchas. Pode ficar desse jeito aqui. Às vezes, 11, 10 dias depois que se infectou, ocorre coriza, febre, dores, manchas na boca, avermelhadas ou brancas, né? E depois no corpo inteiro. Existem complicações do sarampo, tá? Pode acontecer, mas hoje a gente já tem vacina. Então, quando você está neném, você já tem a vacina para tomar. A rubéola é uma outra doença passada a partir do vírus. A rubéola é uma doença que vai acometer tanto criança quanto adulto. O maior problema é acometer mulheres grávidas. O contágio, normalmente, é via respiratória ou da mãe para o filho. Incubação em torno de 21 dias. A pessoa sente muita dor de cabeça, muito mal-estar, febre, manchas, sintomas bem fortes, né? À medida com que vai passando. Normalmente, o contágio da mãe pode ocasionar com má formação do feto, tá certo? Então, precisa de fazer um grande tratamento com repouso, ações do sistema imune, tá tudo bem? A dengue, aqui todo mundo conhece o Aedes, que tem essas bolinhas, essas manchinhas brancas. A gente já falou sobre ele agorinha, mas só para lembrar que é essa bichinha aqui, a fêmea, que vai transmitir aí o vírus flavivídeos. Lembra que vai aparecer as manchinhas na pele e que vai depender muito da gente, né? Porque se deixar a água parada, vai acontecer. Todo mundo está esquecendo da dengue por causa da Covid. Febre amarela, que a gente já falou que já tem vacina, mas ela atua diretamente no fígado, no rim, e aí a pessoa fica com os olhos bem amarelados, ó, sente dores, irritações, a gente já viu hoje. Aqui é só para vocês verem a fotinha dos dois mosquitos, a Aedes, que todo mundo conhece, esse aqui é o Hemagogos, tá? Que transmitem aí a febre amarela. Lembrando que nós já temos vacina. As hepatites, que causam inflamações hepáticas no fígado, né? Eu tenho vários tipos de hepatite, onde a hepatite A é a mais levinha, que ela é aquela que é passada por alimento contaminado com água suja, ou água contaminada com fezes. Então, a hepatite A, ela é oral fecal. O que é isso? São fezes na água, em alimentos que você come ou ingere. Então, tem um estudo que fala que mais da metade da população já teve hepatite A e nem sabe. Porque a gente não come só coisa limpa. Né? Você come num restaurante, você não sabe. A hepatite B, que a gente já falou que ela é uma IST. A hepatite B, contaminação do sangue, via sexual, de mãe para filho, ela é um pouco mais grave que a hepatite A. A hepatite C, que é muito vista aí em pessoas que trocam, né, as seringas em drogas injetáveis e etc. Né? A hepatite D, que ela também apareceu aqui no Brasil, lá para o lado
né, da Amazônia. A hepatite E, que só tem ali no lado da Ásia, endêmica, mas já teve casos em outros locais. A gente verifica aí de 2 a 6 semanas, normalmente a pessoa nem sente nada, mas é aquele mal-estar, febre, a urina fica meio escura, cor de Coca-Cola, os olhos amarelados. Tem as prevenções normais, como da hepatite A, que é lavar os alimentos, comer bem, né? Usar o banheiro, é lavar as mãos. Mas tem aquelas da evitar contato sexual, seringa, que a gente já viu. Herpes, que a gente já falou muito sobre ela. Tem a cachumba, que é aquela que vai aparecer inflamação aí nos gânglios linfáticos aqui. Pode ter a cachumba do lado direito, esquerdo, ou do esquerdo e direito ao mesmo tempo, quando criança ou quando adulto. Tem a poliomielite, que ela ocasiona normalmente paralisia para aquela criança que não tomou a vacina. Tem o HPV, que a gente já falou muito sobre ele, né, que é passado pelo codiloma acuminado, e tem aqueles tipos oncogênitos que ocasionam o câncer no colo do útero. E temos também a raiva, que ela é passada aí, né, do cachorro, do morcego, ou por mordidas, ou por arranhaduras. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a raiva. A varíola, que a gente já viu que acometeu, mas está erradicada. E aí nós vamos agora falar da raiva. E aí? Alguma dúvida dessa parte? Escrevem para mim aí como é que tá. É muita informação. Deixa eu ver se é eu mesmo. Só para conferir se eu postei o slide correto para vocês. É. Então, muita informação? Nós já entramos na... Muita, né? Nós já entramos na matéria de hoje, tá? Esse slide aqui já era o de hoje. Esse que eu passei agora. Só aquele primeiro que não era. Vamos lá. Elaine, Oi. só uma dúvida. Você tinha falado. Peraí, só um minutinho. O povo tá falando aqui. Você tinha falado que algumas doenças seriam por RNA e outras por DNA, certo? Isso. No caso, essas últimas que você falou, é tudo por DNA ou por DNA. RNA? DNA. Ah, Essas tá. que eu não falei. Obrigada. As RNA são aquelas primeiras, tá? Tá bom, então. Mas no slide está separadinho, é porque eu não citei. Tá bom? Quando você abrir lá, você vai ver. Mas aquele primeiro slide, que tem um link, ele já fala qual é RNA, qual é DNA no final. Tá certo? Hepatite é DNA, as hepatites, e aí vai. Vamos falar um pouquinho da raiva. A raiva é uma doença que ela é transmitida, né,
para o homem e para o animal pela saliva de um animal já infectado com o vírus. A raiva, ela vai atacar todo o sistema nervoso central. Então, ela ataca a parte nervosa do corpo e ela pode ser mortal. Normalmente, ela ainda é um grande problema de saúde pública, tá? Ela vai ser também um RNA, anota aí, Daiane, é um vírus chamado lissavírus, e ele é um RNA. Ele vai ser muito sensível a álcool 70, a detergentes, por isso que quando um cachorro morde alguém, a primeira coisa que deve se fazer é lavar o machucado com água e sabão. Vocês já escutaram isso? Que são solventes de lipídios. Porque, na verdade, se você passar o álcool 70, vai arder. O sabão não arde, né? Então, a gente vai verificar isso aqui. Os ciclos epidemiológicos, normalmente, na cidade, é visto muitos morcegos contaminados e no campo também. Mas é principalmente cães e gatos. Na parte da floresta, das fazendas, é mais nos herbívoros, né? O cavalo, boi, etc. E os silvestres, que a gente vai ver aí, raposas e macacos. Então, são animais que mais acometem a raiva. E é um ciclo. O morcego pode morder o macaco, ou o cavalo, aqui, ou a criança, e um vai passando para o outro. As transmissões mais comuns, elas são pela saliva do animal infectado durante a mordida, ou o morceguinho foi lá e só lambeu, ou ocorreu a arranhadura, onde machucou com a unha. Então, é passado normalmente pela secreção, pela saliva. Existem alguns casos da raiva ser passada via respiratória, que é muito pouco, transplante de córneas, transplante de órgãos de um animal para o outro, zoofilia, que é o sexo com animais, né? Mas o mais comum é mordedura, que é 91%, arranhadura normalmente é 3%, contato direto aí da saliva e tal é 3,9%, que a gente vai encontrar, e aí a lambedura 1,1%. Então, a gente vê todas essas formas. Aqui está um morceguinho chupando a cabeça aqui de um animal, né, e ele passando pela saliva, um cão raivoso, um exemplo, e aí, à medida que ele mordeu, na saliva dele, ele transmite e vai inflamar, dependendo do tempo, se você não lavou com água e sabão, não tomou o soro antirrábico, vai inflamar, vai ter inflamação aí no seu sistema nervoso central. Então, a gente observa que vários animais, né, eles podem passar, mas principalmente o azulzinho aqui é o cachorro, ó. O gatinho é o amarelo, o vermelhinho aqui é o morcego, tá? Então, o morcego e o cachorro são mais. No Brasil, principalmente no Nordeste e no Norte. Aí, no Sul, são menor quantidade de casos. Esse vírus, ele vai chegar no sistema nervoso central, e aí ele vai permanecer um tempinho lá, na mordida, por exemplo. Aí, nesse local, é a chance de tratamento. Enquanto ele está no braço, no local onde mordeu, para eu lavar, para eu retirar. Uma vez que eu não fiz nada, o que vai acontecer? Vai chegar ao sistema nervoso central e ele vai espalhar para o restante do corpo e para as glândulas salivares. E aí, o sistema nervoso vai ter uma inflamação nesse tecido nervoso, que pode levar a célula a morrer. Então, vai matar aí neurônios, vai destruir as células nervosas, certo? Então, quando chega no sistema nervoso central, ele espalha no sistema nervoso central e aí causa inflamação em todo o tecido nervoso. Existem algumas fases, a primeira fase é de 2 a 10 dias, que dá aquela febre, tontura, náusea, dor de garganta. De 2 a 7 dias, após essa fase primeira, que é da dor da garganta,
começa a pior fase, que é a neurológica. Então, vai ter muita ansiedade, nervosismo, o paciente ele se debate, agressividade, fobia de luz, fobia de água, fobia de ar, de vento, muita hipersensibilização, ele vai ficar totalmente sensível, espasmos, alucinações, delírios, convulsões, porque atacou o sistema nervoso central. A partir desse momento, normalmente se induz um coma, né? Porque é muito indicado com um paciente que está muito nervoso e com problemas já cerebral, e pode ocorrer aí paradas cardíacas, entre outros. E, por fim, o óbito, tá? Existe o controle, que é a vacinação dos animais, todo ano tem lá para vacinar os animais, você leva, né, para o cão, não deixar os bichinhos na rua, né, vacinação, o soro quando é picado, os tratamentos específicos não tem, mas tem a vacinação para tentar evitar com que ocorra aí a raiva. Então, a raiva, ela é uma doença que muita gente não conhece, não sabe o quanto ela é perigosa, né? Mas a raiva mata. E muita gente não sabe disso. E a gente sabe que ela é muito perigosa. Slide, raiva. Certo? E aí a pessoa não leva o cachorrinho para vacinar porque não quer dar vacina para ele. Então, é um dos problemas que a gente observa. Vocês já sabiam sobre a raiva, sim ou não? Vocês tinham esse conhecimento do que pode ocasionar? Vocês viram? É tenso, viu? Desse modelo. Aí, a raiva a gente já viu. Deixa. Atividade 3 de vocês, que era da aula passada, eu já tinha passado para vocês, eu não sei se eu coloquei na sala de vocês. Coloquei, né? Tá aqui. Algumas pessoas esperaram hoje para poder fazer. Então, ela já estava aqui. Mas nós teremos a atividade 4, que é referente à aula de hoje. Essa eu vou explicar para vocês quando eu terminar ali, que nós vamos falar sobre a COVID agora. Já vou colocar aqui a atividade. Atividade 4. Olha só o que é a atividade, prestem atenção. Vocês querem que eu explique a 3? Vocês já olharam a 3? Já da semana passada? Eu postei a gravação? Então, peraí. Lembra que eu expliquei tudo que está nessa gravação aqui, tá? Eu expliquei hoje. Esse slide aqui é esse aqui, ó. É o primeiro. Vocês querem que deixe só em um? Tá aqui. Vamos lá, atividade 3. Explica a diferença de vírus e bactéria quando as estruturas. Então, lembrem-se que vírus, né, não tem célula e bactéria é procarionte. Vocês vão explicar diferenças. Qual a diferença de um vírus com RNA e de um vírus com DNA? Vocês vão pesquisar para mim. 3. O que é a transcriptase reversa, que é aquela enzima que ela vai transformar o RNA viral em DNA viral? E qual a sua importância para o vírus? 4. Por que pode-se dizer que o vírus não é um ser vivo?
Lembra que é porque ele não tem metabolismo, lembra que é porque ele não tem célula e etc. 5, explique como é o vírus de cada uma das doenças abaixo e fale sobre a forma de contágio e prevenção. Então, por exemplo, dengue. A dengue é um retrovírus, é composto por DNA, onde se contamina pelo picada do mosquito tal, e a prevenção é não deixar a água parada, nananana. Febre amarela, é isso, tem vacina, tal. Hepatite A, hepatite B, catapora, varíola, gripe, H1N1, pneumonia e sarampo. São as que eu expliquei que estão no primeiro slide. 6. Sobre a AIDS, fale como ocorre a multiplicação do vírus e por que é tão difícil encontrar uma vacina para essa doença. Vocês vão tentar buscar falando sobre a mutação que ele vai ocorrendo. E 7, explique o que é o AZT, coquetel de medicamentos para AIDS, que a gente falou hoje. Certo? Dúvida na questão das atividades 3? E aí, meu povo? Então, vamos para 4. Mas nessa não, essa é a 4 da primeira VA. Peraí. 4. Sobre a aula de agora. Explica o que é a raiva e como ela pode ser evitada e tratada. Tem os slides só para isso, mas vocês podem pesquisar. Ainda sobre a raiva, posso dizer que após a contaminação ela não tem cura? Vocês vão explicar. Aquela questão de quando atinge um sistema nervoso, ela não tem cura, mas antes, vocês vão buscar aí as pesquisas. Sobre as virulências, responda. O que é o vírus do tipo 1 ou classe 1? O que é aquele vírus da classe 2 ou tipo 2? Eu mandei lá a tabelinha para vocês lá no grupo, tá? É aquilo ali. Podem pesquisar sem ser a tabelinha. Aí aqui vai vir o que é o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, que eu vou explicar agora. Explique como ocorre a contaminação da Covid-19. Então, nessa parte da contaminação da Covid-19, vocês vão falar de todo tipo de contaminação pelo ar, pela mão e tal. Aquilo que vocês escutam no jornal toda hora. E aqui vocês prestem atenção, vocês vão falar sobre as principais vacinas da Covid no Brasil. Coronavac, o que você tem que falar sobre ela? Se ela é um vírus vivo, se ela é utilizado o vírus morto, o vírus atenuado, que é uma vacina que tem 55% de eficácia, que ela é aplicada em 2 doses, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a Coronavac. Depois, na B aqui, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a AstraZeneca, tá? Que ela é aí aplicada de tantos e tantos dias, a dose é de tal forma, vocês vão explicando. A Pfizer, vocês vão falar dela também. São as 3 principais que estão aqui no Brasil. E aí nós temos a Johnson & Johnson, que não está no Brasil ainda, que vocês vão pesquisar sobre ela, tá certo? Só para a gente ver, porque daqui uns dias ela está chegando. A questão número 7 é assim: fale sobre a possível vacina brasileira, que é a Butanvac, que já foi anunciada e já começou a fabricação aqui no Brasil. Qual vai ser a tecnologia que vai ser usada nela? É o vírus atenuado? É o vírus morto? Ela vai ser aplicada como? Qual informação você já tem? 8. Por que pode-se afirmar que a Covid-19 tem várias cepas, que são várias mutações? Explique como ocorre essa diferenciação dentro da mesma doença, tá certo? Então, para vocês explicarem. 9. Qual a importância da microbiologia para a obtenção de alimentos saudáveis? Então, o que você utiliza a microbiologia hoje para evitar problemas aí com alimentos saudáveis? Por exemplo,
para que você consuma bem. Ah, você precisa de armazenar direito. Ah, você precisa de lavar direito. E aí, aquela parte de fungos, bactérias, é um resumo. Isso aqui é com as suas palavras, ok? 10. Qual a importância de se conhecer a microbiologia para evitar problemas? Então, assim, a microbiologia tanto no ar quanto na água. Como é importante você conhecer? Ah, eu já sei que bactérias e fungos ficam aqui no ar e podem estar na água. O que eu preciso fazer? Beber água tratada, fervida, ou evitar lugares fechados. Então, vocês vão poder falar um pouquinho com as palavras de vocês. É um resumo onde a gente vai fechar com chave de ouro a disciplina. Todo mundo viu aí? Alguém tem alguma dúvida quanto à atividade? Pessoal? Tá indo? Beleza. Então, olha só. É grande. Para quem não fez da semana passada, vocês têm quase 20 questões. Diga, Thalita. Sobre a Covid eu vou ensinar agora, tá? Não, precisa não. Ok? Lembrando que essas questões são para daqui 10 dias, hein? Dia 28, sexta-feira, fecha tudo. Ok? Daqui 10 dias, fecha tudo. Combinado? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a COVID. Não se assustem com os slides, porque ele é a microbiologia clínica, vocês vão ter ainda. Então, eu vou falar por cima, eu não vou adentrar tanto a parte que está em inglês. A fisiopatologia do vírus, eu vou falar somente sobre ele, mas eu não vou entrar tanto na parte clínica, ok? Os slides é porque eu uso para as duas aulas. Quem sabe sou eu que vou estar na microclínica com vocês, né? Não sei. Ainda. Ô, gente, não quer ficar aberto? Aí. Pera. Aí. Agora travou. No momento, ele está travado, tá? Lascou um pouquinho. Peraí. Vamos ver se agora abre. Abriu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a COVID. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam, não falar errado. A COVID é a doença, não é o COVID. Quem falar o COVID é errado, certo? A COVID é a doença. O coronavírus é o vírus. Então, não se fala o COVID e não se fala a coronavírus.
Vírus é masculino, então é o COVID, certo? E quando eu falar coronavírus, é o coronavírus, que é o vírus. Lembrando que o nome do vírus da COVID é SARS-CoV-2. Vamos ver aqui um pouquinho. Em março de 2020, né, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou aí o início da pandemia. Mas os casos começaram em novembro a dezembro na China, onde vários idosos, né, morreram, porque naquela época a maioria, 81%, era de mortes de pessoas acima de 80 anos, e se foi colocado que a Covid era uma doença que acometia idosos. Hoje já se sabe que não tem nada disso, que o jovem também morre. A diferença é que os idosos, possivelmente, eles têm comorbidades, como hipertensão, diabetes e etc., que pode ajudar com que eles tenham problemas maiores aí depois. Normalmente, existe um gênero chamado CoVIS. Aqui está SARS-CoV-2, o nome do gênero é CoVIS. Então, a gente tem aí várias classificações. Tem o alfa coronavírus, beta coronavírus, delta coronavírus e tal. O beta coronavírus, ele é do grupo do SARS-CoV-2, que é o nosso. Normalmente, ele vai aparecer aí nos morcegos, roedores e tal. Já existia um vírus chamado SARS-CoV, tanto que tem vacina para cachorros contra o corona, né? Já existia o SARS-CoV, só que ele veio com outras diferenças, né, respiratórias, e aí ele foi classificado como SARS-CoV-2, porque não é o mesmo que o 1, mas tem várias características parecidas. Até o momento, a gente conhece aí 7 CoVs humanos, 7 vírus desse grupo, que é capaz de identificar os seres humanos. E a maioria dele ocasiona aí infecções respiratórias agudas. SARS-CoV-2, então, ele é uma patologia humana que ele ocasiona uma síndrome respiratória aguda grave. Então, a chance e o risco de morte, principalmente para quem tem comorbidades, né? Ele pertence, então, à família do coronaviridae, que é o coronavírus. São vírus de RNA, anote, tá? A COVID é o vírus, o SARS-CoV é RNA. E aí, o nome do coronavírus é porque significa coroa. Ele parece uma coroa, rica de várias proteínas. Eles têm a forma mais arredondada, que a gente verifica. Como outros CoVs, ele vai ser muito sensível ao calor, alta temperatura, mas hoje já se sabe que ele consegue viver em lugares com 0 grau, então ele pode estar em qualquer lugar. Só que eles são sensíveis ao éter, ao álcool, etanol, desinfetante, sabão, porque essa membrana aqui, normalmente, ela é dissolvida quando entra em contato com esses solventes. Qual que é a maior importância de se estudar sobre a COVID? Olha só. Por que que eu falo, uma cepa de Manaus apareceu, a cepa da África apareceu, da Índia apareceu. Essa parte aqui dentro, ó, que parece uma espiral, né, é o material genético, é o RNA. Essas partes amarelinhas aqui, que parecem as anteninhas, são proteínas que estão aqui no meu envelope, que é meu círculo aqui. Essa parte aqui, roxinha, lilás, são as proteínas spike, que são chamadas aí, abreviadamente, por proteína S. Elas são as responsáveis pelo vírus matar tantas pessoas. Como assim, professora? Vamos entender? Ela tem alguns pontos aqui, que esses verdinhos aqui são proteínas que existem na membrana. O envelope que ela tem é coberto por vários tipos de proteína. E aí a gente vai observar
que ele tem, então, essa proteína spike aqui, que ela vai ligar com a célula do hospedeiro. Professora, mas como assim? Eu não estou entendendo. Dentro aqui da célula do spike, a gente vai ter aí no nosso corpo, né? O epitélio do pulmão, intestino, rins, os vasos sanguíneos. Nós temos uma enzima chamada ACE2. Essa enzima, ela se liga à proteína spike. Ó ela ligando. Então, ela vai ligar essa proteína da COVID, se liga aqui com a proteína, né, com a ACE2, tanto do pulmão, do rim, do fígado, dos vasos sanguíneos, por isso que ocasiona aí muita trombose. E aí, essa ACE2 começa a ativar aqui o corona no corpo daquela pessoa. Então, a gente vai ter a ACE2 sendo a proteína que vai estar expressa aqui na nossa célula, que vai receber o corona, vai receber o SARS-CoV. Então, ela é aquele processo de chave e fechadura, onde chega e encaixa aqui o vírus na célula boa. Então, ela vai ser responsável aqui pela vasodilatação aqui do nosso organismo. Então, essa doença, ela é também chamada de sistêmica, porque ela vai atuar em todos os sistemas, sistema nervoso central, pulmão, né, respiratório, cardiovascular, renal, fígado, vai ocasionar diarreia, porque vai atacar o sistema digestório, e vai ter várias disfunções neurológicas, e também no tato e no paladar, que ele pode influenciar devido a essa parte da proteína, né, da ACE, junto com a proteína spike. Então, a ACE2, ela é muito abundante no nosso corpo, ela está em tudo, principalmente no epitélio do pulmão, no intestino delgado, e aí ela vai fornecer a entrada do SARS-CoV para lá, né? São várias que estão ali. Devido a isso, como a gente tem aqui o SARS-CoV, tem a ACE, que vai se juntar os dois, ó. Essa ligação da proteína S com o receptor da ACE2, nas células respiratórias humanas, por exemplo, vai fazer com que essa pessoa piore seu quadro ou que ocorram mutações e eu tenha outras cepas novas, né? Então, esse vírus, ele sempre vai estar aqui no processo chave-fechadura, da ACE2 com a proteína spike, ok? Eles vão se replicar dentro aí do corpo, vai ter absorção da spike com o receptor, e eles vão começar a se replicar no organismo. À medida com que ele vai se replicando, ele vai pegando mais células hospedeiras do nosso corpo. E nós teremos uma resposta imunológica que nossos anticorpos vão tentar proteger o corpo, né? Ele vai tentar verificar essa infecção que o receptor, que é a ACE, tem com a proteína spike, e aí eles vão tentar evitar com que ocorra esse processo de chave-fechadura. As respostas imunológicas, elas iniciam, mas algumas pessoas que têm comorbidades, como asma e tal, podem não suportar. Quando o anticorpo liga com a célula que tem aí o coronavírus, que ela foi ligada, ela destrói essa célula que está infectada, né? Até que eu tenha células boas. E aí nós teríamos células de memória desse vírus, que evitaria com que a próxima vez que a pessoa tivesse a COVID, que fosse tão mais forte. Por isso que a gente tem aí hoje as vacinas, que não são 100% para você não pegar, mas que ela vai diminuir aí o risco de contágio. Na verdade, o risco de você ter algo mais grave, tá certo? Pode ocasionar a formação de tromboses, aqui, ó, formação de trombos.
tá? E aí a pessoa tem que tomar alguns medicamentos, como Clexane, na veia, para tentar diminuir o risco de tromboses. Então, assim, no geral, a COVID, ela vai aparecer num período de incubação entre 5 dias a 2 dias, depende. Vai ocasionar febre, fadiga, problemas no sistema respiratório, tosse, dor de garganta, falta de ar. Muitas pessoas têm diarreia, muitos têm pneumonia, a maioria perde paladar e olfato, entre outras que estão acontecendo agora, como perda de memória, etc. Então, quando se fala da COVID, ainda tem muita coisa a ser estudada, certo? Tem muita coisa ainda que vai ser ainda descoberta. Por enquanto, a gente sabe, por exemplo, que a Coronavac é uma vacina que você vai ter que tomar, por exemplo, de 6 em 6 meses. Slide da COVID. Mas pode acontecer que daqui a um ano, por exemplo, essa vacina, ela mude a sua composição e ela comece a ser mais efetiva. Então, pode acontecer ainda dessa composição ser melhorada. É a primeira vez que ela está aparecendo. É a primeira vez que se ouviu falar do SARS-CoV-2, né? Então, tem muita coisa aí ainda a ser descoberto. Em Anápolis já tem a Pfizer, já tem a Coronavac e já tem a AstraZeneca. A Pfizer, ela está sendo aplicada principalmente nas capitais, porque ela precisa de ficar numa temperatura menos 0 graus. Então, normalmente, a distância de se levar ela para cidades longe faz com que inviabilize o processo. Mas Anápolis é muito perto de Goiânia, né? Então, a gente recebeu as vacinas da Pfizer, certo? Outra coisa é que eles falaram que começaram a vacinar os professores, mas são professores do ensino fundamental e crianças. Nós, que somos professores de gente grande, não podemos nos vacinar agora. Vamos ter que esperar. As faculdades não entram na vacinação. Quando vocês verem lá, porque os professores estão vacinando, né? A gente não, tá? Só para vocês saberem. Aí vocês pensam assim, nossa, vai tudo voltar. Né? Ainda é escola, tudo bem? E aí, cada vacina tem uma forma, né? A Coronavac vai ser de 6 em 6 meses, a AstraZeneca vai ser diferente, eles ainda estão vendo essas formas. A Johnson Johnson, que lá nos Estados Unidos é uma dose só, então tem toda a diferença. Deu para entender, pessoal? Como é que está aí a cabeça? Muita informação, né? Foi 2 aulas em uma. Eu acredito que na hora que vocês estiverem desenvolvendo os exercícios, eu acho que na hora que vocês estiverem fazendo o exercício, vai fixar melhor a matéria, né? Quanto mais vocês pesquisarem para fazer, eu acredito que vocês vão fixar melhor. Então, olha só. Vocês ainda têm aí 30 minutos de aula, porque agora é intervalo, mas vocês ainda têm aí 30 minutos de aula. Dá tempo de vocês iniciar os exercícios hoje, né? Lembrando que tem gente que tem atividade 3 e a 4 pendente, tem outros que é só a 4. Então, eu vou liberar vocês para fazerem os exercícios. Só para a gente relembrar, a aula que vem, nossa aula não vai ser online, vai ser no laboratório de microbiologia, que fica lá perto daqueles da rampa de microscopia, certo? Lembra que vocês têm que irem sapato fechado, jaleco, roupa fechadinha, a calça não pode ser rasgada, certo? Não é necessário o branco fechado, mas quem puder vai, quem tiver a roupa, eu estarei. Eu gosto muito da roupa branca, porque a gente vai mexer com doença, então, assim, se pingar alguma coisa, a gente vê, né? Mas vai da escolha de vocês.
Lembrem de levar a Face Shield. Na hora do microscópio, a gente vai colocar o óculos protetor, vocês se lembram dele, que eu pedi para todos, né? O óculos protetor, máscara e a touquinha na cabeça, que o cabelo não pode estar solto, tá certo? Porque senão você passa a mão suja no seu cabelo. Eu mando a lista bonitinha para vocês lá. Então, a aula que vem, nós nos vemos pessoalmente, certo? Combinado? Eu também. Vocês já fizeram aula de microscopia? A gente vai ter que começar do zero. Vocês aprenderem a focar? Só para eu saber. Alguma vez vocês tiveram aula no microscópio? Já? Vamos ter que começar do zero? Beleza, então. Começaremos. Combinado. Eu vou tirar a saliva de vocês, a gente monta a lâmina e vocês vão testar com a saliva de vocês. Tá certo? Vocês vão aprender a montar as lâminas de vocês. Tudo bem? Então, vão aproveitar o restinho da aula para fazer os exercícios e a gente vai se falando lá no nosso grupo, tá? Quem não mandou o termo, mande lá no tá o localzinho de vocês postarem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo, beijo, beijo. Vou parar a gravação. Vou tentar postar para vocês ela amanhã, tá?